estudantes, como estão? Na videoaula de hoje vamos falar sobre memória e patrimônio. Para desenvolver esta videoaula, iremos falar da memória individual e coletiva e do seu processo de construção e a sua relação íntima com o patrimônio. Aqui iremos definir o que é o patrimônio cultural e a importância da preservação deste. Vamos iniciar então falando da construção da memória individual. Ela é seletiva, uma vez que nem todos os fatos ficam registrados em nossa memória. Rocha, 2012, expõe que a memória é construída, podendo ser essa construção consciente ou não. A autora expõe que tudo aquilo que se é gravado, relembrado ou excluído é o resultado de um trabalho de organização. Já quando se refere à memória herdada, ela pode ser considerada como um elemento pertencente ao sentimento de identidade, podendo ser tanto individual quanto coletivo. E assim, ao tratarmos da memória coletiva, ela está intimamente ligada com a historicidade vivida, pois trata-se de uma memória que conserva informações do passado para que não seja esquecido, eternizando a história dessa forma. A memória ela é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência, isto é, está ligada ao processo de construção identitária. Este passado permanece vivo entre distintas gerações pela memória viva, isto é, a partir do compartilhamento das experiências vividas ou aprendidas. Isso pode ocorrer por intermédio da oralidade, da escrita, das imagens, dentre outras formas possíveis, como através de eventos culturais, festividades que se enfocam neste resgate. E a relação da memória com o patrimônio cultural se estabelece pelo fato do patrimônio estar vinculado às lembranças e às memórias, sendo um locus privilegiado onde as memórias e as identidades adquirem materialidade. Além disso, o patrimônio estimula a memória das pessoas historicamente ligadas a ele. Então, preservar o patrimônio cultural pode significar, ao mesmo tempo, preservar a memória de um determinado grupo cultural. De forma didática, então vamos entender o significado de patrimônio. No dicionário online de português, Dício, são apresentados os seguintes significados: bens materiais de família, herança, conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa, sendo esse o sentido figurado. O que é considerado herança comum, transmitido de uma geração para outra, com valor e importância reconhecidos, que deve ser protegido e preservado. Então, é nesse sentido figurado que encontramos o significado de patrimônio relacionado com a perspectiva das ciências sociais, que estamos então abordando nesta videoaula. O entendimento de patrimônio nas ciências sociais, mais especificamente de patrimônio cultural, pode ser entendido como o conjunto de bens produzidos pelos nossos antepassados que resultaram em experiências e memórias coletivas ou individuais. O patrimônio cultural tem o papel de preservar uma herança cultural, isto é, informações importantes da história do país e do passado da sociedade, contribuindo então para a formação da identidade nacional, na formação de grupos, na ligação entre o indivíduo e as suas raízes, isso é, o seu passado. E para concluirmos, cabe reafirmar que a preservação é importante, pois diz respeito ao desenvolvimento cultural de um povo, reflete a sua formação sociocultural. A preservação, ela é uma oportunidade para a sociedade conhecer sua própria história e de outros através do patrimônio material e imaterial. Por fim, sucintamente, podemos dizer que o patrimônio
é onde as memórias e as identidades adquirem materialidade. Através do patrimônio cultural, ocorre o reavivamento da memória.